Boa noite, professora Rosilda. Boa noite, professor Joair. Boa noite para a sala, boa noite para quem vai assistir a nossa apresentação. Agradecemos ao professor por avaliar o nosso trabalho. O tema do nosso trabalho acadêmico é proposta para reduzir o alto índice de transbordo. A minha equipe ela é composta pela Fernanda Veloso, pela Jaine Naumilk, pela Maria Eduarda, pelo Matheus Maia e por mim, Naira Costa. Eu, Naira, vou falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho. A armazenagem ela é uma função muito importante da logística. A logística ela tem inúmeras funções também que são importantes, mas a armazenagem é uma delas, a qual ela garante que as suas matérias-primas e os seus insumos, eles sejam todos armazenados e recebidos e também distribuídos de uma forma eficiente, no qual ele resulta no bom funcionamento para a empresa. Quando o material ele é armazenado, dentro do estoque, ou seja, onde ele vai ser armazenado, ele facilita muito na hora que o colaborador for fazer a busca por ele. Então, como ele é armazenado de uma forma correta, então já facilita na sua busca. E muitas organizações, elas vêm fazendo muitos esforços para poder reduzir os seus custos e também investir em melhorias para a sua empresa. Mas é claro que respeitando a total da produção dos seus produtos, né? Pois não adianta você reduzir e não manter a qualidade dos seus produtos. No decorrer do nosso trabalho acadêmico, serão abordados os processos relacionados à armazenagem e às embalagens da organização Majos, a qual ela é uma empresa que tem as suas atividades mais voltadas para o ramo da indústria automobilística. A identificação da empresa, a sua razão social é Majos Metalúrgica, a sua localização ela está localizada na Rua Davi Campista, em São José dos Pinhais, próxima à faculdade. A empresa Majos ela foi fundada no dia 14 de janeiro de 1971, no centro de São José dos Pinhais, onde iniciou a sua produção na parte de sistemas de segurança para os bancos e mercados, e também ela produzia cofres e portas para a Caixa Forte. Já no ano de 1975, ela ingressou como fornecedora dos estampados da linha agrícola, produzindo as peças para as colheitadeiras da empresa New Holland. Com toda a demanda e o crescimento que a Majos teve, ela acabou adquirindo um terreno maior para construir a sua nova planta, onde ela está atualmente no bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Como teve todo o crescimento agrícola naquela época, a Majos ela passou a fazer os seus investimentos na produção, na parte da agricultura, mas sempre ela estava ali olhando o novo mercado, né? Não dava só para ficar naquele ramo. Ela iniciou também no fornecimento das peças para a Berthold, a indústria de pulverizadores, mais tarde conhecida como a Montana. Como a empresa ela já tinha experiência no segmento, ela foi se afirmando ali na parte agrícola e tudo mais, e ela acabou se afastando das suas origens, que era os cofres e os seus sistemas de segurança. No ano de 1979, ela passou a fornecer as peças para a Volvo, a qual era a linha dos ônibus e os caminhões. E naquela época, ela incorporou parte da empresa paulista, a TRS, da Trator Solo, que foi assim aprimorando as suas tecnologias para a produção das autopeças e também fortalecendo a sua linha agrícola, a qual ela estava naquele ramo. No ano de 1980, já com seu parque industrial, com as máquinas mais diversificadas, mas não só voltado para a parte da estamparia agrícola, mas sim na parte da usinagem, ferramentaria, a empresa ela conquistou seu know-how, que foi se afirmando ainda mais na fabricação das peças e dos componentes para a indústria automotiva pesada, que foi os ônibus, caminhão, a parte ferroviária e também os implementos agrícolas. No ano de 1990, ela conquistou 2 clientes super fortes, que foi a Mercedes e a Scania, a qual ela fornecia peças para eles. E no final da década de 90, ela alcançou a sua primeira certificação. Entrando no ano de 2000, que teve toda muita mudança ali, a Majos ela acabou fornecendo, crescendo e fornecendo as peças para a pá carregadeira e as retroescavadeiras, pois com toda aquela mudança, ela foi conquistando vários clientes na área de transporte, na parte agrícola e também na parte de construção civil. E a Majos, ela já está no mercado automobilístico há 49 anos, então ela já está nesse segmento aí já faz uns anos, né? E ela fornece as peças atualmente hoje para os caminhões da Scania, da Mercedes, Volvo e DAF. E ela também fornece as peças do ramo agrícola, que é a John Deere, a GCO, e do ramo da construção civil, SNH e Caterpillar. Bom, a Majos ela possui setores primários, que dão início à fabricação do material, e os setores secundários, que faz a parte final do material ali, né? Como os quais entram embalagem, logística, almoxarifado e entre outros.
E o processo operacional da empresa, ele inicia no setor de corte, que vai até o plasma, onde ele passa para o processo de transformação do material, que ele começa no setor da dobra e vai até a solda. Já a parte de acabamento desse material, ele vai para a pintura líquida ou pintura a pó, depende como o cliente quer a sua peça, né? Então, depende qual pintura que o cliente necessita, que o cliente precisa. E os materiais e os maquinários que a empresa utiliza são de alta qualidade, como ela tem que, né, mexe com umas peças mais pesadas e tudo mais, ela tem uma máquina muito boa para fazer o corte a laser. E o trabalho, do nosso trabalho acadêmico, o trabalho da equipe, ele foi realizado no setor da logística, no supermercado de acabados, o qual o processo do setor ele inicia no recebimento de materiais, onde o colaborador responsável pelaquela atividade, ele faz a leitura da etiqueta que vem acomodado no material com o coletor de dados, e após ele ter feito a leitura, na tela do coletor, identifica qual é o material que está dentro daquela embalagem, né? E qual é o material, quantas peças ele possui, e também indica onde esse material tem que ser alocado. E após isso, o colaborador pega esse material, leva até onde o coletor está indicando, faz a leitura da prateleira e após isso, o material está alocado e armazenado. Já o colaborador que está responsável por fazer a separação dos materiais e tudo mais, ele gera uma onda no sistema, o qual ele gera uma onda no sistema, coloca o número do cliente que está disponibilizado no setor. Após isso, ele pega o coletor para fazer a separação, né, que tem que fazer a leitura das etiquetas, seleciona no menu do coletor a opção onda e logo após isso, ele irá aonde está os endereços que o coletor está indicando. Vai fazendo a retirada dos materiais, fazendo a leitura ali. Caso possua um material fora do plano de embalagem, o coletor já vai indicar que aquele material está fora do plano da embalagem do cliente. Com isso, o coletor já envia para transbordo e o colaborador, após fazer toda a separação, ele leva esse material, até a área de transbordo, o qual o setor responsável pelo transbordo, ele faz a troca de embalagem, o qual ele coloca a embalagem correta do cliente, a embalagem destinada daquele cliente. Feito isso, manda o material de novo para o recebimento da logística e logo após, esse material é destinado para a doca do cliente, na parte da expedição. E o setor da logística, ele trabalha em 2 turnos, o primeiro e o segundo. No total, das 2 equipes, tem 15 pessoas, somando as 2 equipes, os 2 turnos, tem 15 pessoas. Junto com o setor da logística, o supermercado de acabados, tem o setor da expedição também, onde possui uma equipe com 8 pessoas de 8 conferentes, a qual eles fazem a conferência dos materiais para ser carregado e destinado ao cliente. E o processo da empresa, ele começa no setor de compras, onde é feito todas as aquisições, as matérias-primas e produtos que é necessário para a produção. Logo, essas matérias-primas, elas viram os componentes, os quais eles são disponibilizados para as áreas da produção, pintura, e entre outras, conforme a ordem de produção que o PCP gerou. Após todo esse processo de fabricação, o produto ele é finalizado, ele vai para a embalagem, finaliza lá na embalagem, correta na sua embalagem, e por último, ele vem para o setor da logística, onde é armazenado até a sua saída para a expedição, até sair o seu pedido para o cliente. Aqui tem o nosso fluxograma do setor, onde mostra toda a função que o colaborador faz no recebimento, né? E a parte da separação também. E o problema nosso identificado é o alto índice de transbordo. Eu, Jaine, vou falar sobre os objetivos. O objetivo geral do trabalho foi a apresentação de uma proposta para a redução do alto índice de transbordo. Os objetivos específicos foi a identificação da causa relacionada ao alto índice de transbordo e a busca de alternativas de solução para o problema, elaborando um plano de ação com uma proposta de solução. Eu, Naira, vou falar um pouco da justificativa do nosso trabalho. Através da entrevista feita por meio de telefone com o supervisor do setor da logística, o Elton Vaz Faria, foi possível identificar o alto índice de transbordo. Como a gente não pôde fazer a visita por motivos do Covid-19, então a gente teve que fazer algumas mudanças nessa parte. E com isso, né, com a entrevista, a gente pôde identificar o problema e também eu, Naira,
eu pertencia ao quadro de colaboradores da empresa. Então, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu também pude identificar esse problema na empresa. E com os dados disponibilizados, que a empresa disponibilizou para a equipe, foi elaborada uma tabela, a qual ela mostra a porcentagem média do transbordo nos dias da semana, durante os 4 primeiros meses do ano. E dessa forma, justifica-se que o problema existe na empresa e ela afeta muito a parte tanto do setor da logística como do setor da embalagem. A solução do problema ela é importante pelo fato que o alto índice de transbordo ela gera muita perca de tempo dos colaboradores e também, o colaborador tem que sair da sua função para fazer o transbordo, pois não tem um colaborador destinado a fazer essa atividade. E a tabela, ela mostra a porcentagem do transbordo na empresa nos últimos 4 meses. E a porcentagem média do transbordo de acordo que a empresa tem, né, a meta que a empresa definiu é de 0%, mas dá para observar na tabela que nenhum dia da semana desses 4 meses que os índices não ficaram 0%, não ficaram na meta da empresa. Então, eles ficaram sempre maiores que a meta da empresa. Então, resulta no problema da empresa. Eu, Jaine, vou falar sobre a metodologia. Tipo de pesquisa, pesquisa de campo. A visita não foi possível por conta da pandemia. Métodos e técnicas, pesquisa bibliográfica. Foi utilizado livro, teses e artigos para extração de informação. Pesquisa da internet foi utilizado para obter informações da empresa, a fundação, a história e a localização da empresa. Pesquisa documental, a empresa disponibilizou tabelas, relatórios e documentos referentes ao problema. A observação participativa foi utilizada, pois um membro da equipe fazia parte do quadro de funcionários da empresa. A entrevista informal foi feita por telefone com o supervisor de logística, Elton Vaz Faria. O diagrama de Chical foi aplicado para a categorização das causas, a matriz Guth foi utilizada para a priorização das tarefas, o brainstorm foi usado para a definição de algumas soluções para o trabalho, e o 5W2H foi utilizado para propor uma solução para o problema de forma organizada. Eu, Jaine, vou falar sobre o referencial teórico. Na gestão logística foram utilizados os autores Salgado e Vitoriano. Para Salgado 2014, a logística é um processo de planejamento, desde a entrada do material ao estoque até a saída do material para o cliente final. Para Vitoriano, ele fala que a logística é a agregação e a criação de valor ao cliente. Ele diz também que a logística é a chave para uma estratégia empresarial de sucesso. Custos logísticos, a gente usou os autores Cortiano e Megliorone. Cadeia de suprimentos, Persson e Robles. Armazenagem, Nogueira e Moura. O estoque, a gente utilizou Nogueira e Szabo. Para Nogueira, 2012, o estoque está relacionado às mercadorias, produtos acabados e inacabados, que são os componentes. Para Szabo, o estoque é um acúmulo de recursos de materiais entre fases do processo de transformação dos materiais. Controle de estoque, a gente utilizou os autores Frischmann e Gurgel, e Boxer, Kloss e Copper. Planejamento e controle da produção PCP foram utilizados Santos e Cícero. Sequenciamento na produção foi utilizado Pimenta e Guimarães e Rodrigues. Setup foi utilizado Galvão e Shorker. Em embalagem, utilizou Santos e Yoshida e Gorgulho e Verde. Para Santos e Yoshida 2011, embalagem é um recipiente destinado para garantir a conservação do produto. E para Gorgulho e Verde, a embalagem são fundamentais para o desenvolvimento do país. Eu sou a Maria Eduarda e vou falar um pouco das causas do problema identificada na empresa Majos. Para a identificação das causas, a gente utilizou a ferramenta Brainstorm. Logo após essa identificação, a gente alocou elas no diagrama de Ishikawa para categorizar suas causas por meio dos 6 M's, que são eles: mão de obra, material, meio ambiente, máquina e o método. O nosso problema é o alto índice de transbordo. Para a identificação dessas causas, como eu disse, a gente utilizou a ferramenta Brainstorm, né, que foram identificadas 11 causas, que são apresentadas aqui no Ishikawa. Após essa identificação, a gente utilizou, como mostra, né, os 6 M's, como eu já disse, para poder assim seguir adiante com a priorização delas através da matriz Guth. Agora, falando sobre a priorização das causas através da matriz Guth, foram priorizadas 3. Das 11, as 3 que precisam de ação imediata, no qual a gravidade delas está elevada, né? Então, através do nosso ponto de corte, que é acima de 80, foram priorizadas essas 3 causas, que estão descritas: a falta de embalagem, a não acessibilidade ao sistema e o atraso no carregamento. A falta de embalagem, ela acontece quando o cliente manda essas embalagens para a empresa
mas a transportadora acaba, tipo, deixando elas paradas e isso acaba afetando no processo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as embalagens podem acontecer avaria, erros podem se perder e acaba faltando embalagem para poder guardar os produtos acabados. A não acessibilidade ao sistema, ela vem... tipo, na verdade, ela afeta os colaboradores em si. Porque, assim, os colaboradores não têm acesso ao sistema, eles não têm um treinamento adequado para que eles possam estar acessando e possam estar realizando diversas funções desse sistema. Então, eles não sabem o que entra, o que saiu, o que está armazenado. Então, então, essas informações não são pertinentes a esses colaboradores. Então, a gente precisa que, a partir das soluções, essas informações estejam pertinentes para que esse atraso, para que essa não acessibilidade não aconteça mais. O atraso no carregamento, ele também é uma causa que precisa de bastante atenção, pois o setor do transbordo, ele é um setor que não é priorizado a atividade. Então, o que acontece? Os funcionários, os colaboradores, muitas vezes estão em outros setores, em outras atividades, e o transbordo está sem ninguém. Aí começa a chegar várias peças para transbordo e não tem ninguém ali para que possa ordenar, para que possa cuidar desse transbordo, para que não afete o atraso no carregamento. Então, a gente precisa que um responsável possa executar de tal maneira correta essa atividade para que não atrase o carregamento. Identificadas através do brainstorm, realizada com a ajuda do líder José Adir Coelho, do setor logístico, no dia 15 de maio, através de conversa via WhatsApp. Como todos não tiveram, como alguns não conseguiram realizar a visita, então praticamente a nossa visita foi através do WhatsApp, com conversa e por meio desse aplicativo. Com buscas em meios de pesquisas de artigos científicos, né? Então, as nossas alternativas de solução, a gente conseguiu procurar um artigo que ele fala sobre a utilização de um sistema Interpse, Resource Planning, que é o estudo de caso de uma empresa metalúrgica, que os autores dela são a Keila, João, Olício, Guilherme, Aline e a Elaine, que ele foi publicado no VSEGT, Simpósio de Excelência de Gestão de Tecnologia, em 2010. O resumo breve desse artigo, ele fala sobre as empresas que buscam alternativa para se tornarem eficientes, competitivas no atual mercado globalizado. As empresas que optam utilizar o sistema ERP, né? Uma ferramenta que facilita a integração em diversas áreas, que melhora o fluxo de informação. As empresas adotam esse sistema com o objetivo de verificar os seus benefícios, dificuldades, tudo. Eles conseguem identificar tudo. Então, através desse sistema, desse artigo, a gente conseguiu solucionar as nossas alternativas, a gente conseguiu buscar nossas alternativas de solução. Bom, para o nosso sistema, a gente vai realizar a atualização do nosso sistema DataSul. Como eu disse, os colaboradores, eles sabem mexer, mas eles não têm um treinamento adequado para que eles possam desenvolver atividades, não possam acessar, possam consultar diversas fontes no sistema. Então, a gente vai realizar um treinamento para que eles sejam capacitados para utilizar esse sistema. Para as embalagens, vai ser realizado um inventário. Como eu disse, eles não têm um controle do que entrou, do que saiu. Então, a gente decidiu colocar esse inventário de embalagem para que facilite, para que eles facilitem o controle deles do que está entrando, do que está saindo, e verificar seus benefícios, do que eles podem reutilizar e do que está afetando diretamente o processo deles ali. Essa alternativa de solução foi obtida através do brainstorm, como eu disse. Bom, para o atraso no carregamento, a gente decidiu analisar os processos internos. Analisar os processos internos que a gente propôs assim. Como eu disse lá em cima, tem tantos colaboradores trabalhando em um setor, mas no setor de transbordo não tem. O setor de transbordo acaba afetando principalmente o carregamento. Então, a gente vai fazer um planejamento nesse setor, elaborar um quadro dos colaboradores junto com a supervisão do setor, é claro, para que dessa forma os supervisores destinem um colaborador para cada... Eu venho apresentar um plano de ação para solucionar a falta de embalagem, né? Para o plano de ação para a falta de embalagem, o colaborador responsável pela carga, ele deverá efetuar um inventário
das embalagens após o término do carregamento, né? Esse é o plano de ação apresentado no quadro 2. Esse plano ele tem a intenção de reduzir a falta de embalagem, né? E será realizado um controle através do inventário para facilitar a contagem, evitando o excesso de transbordo que vem atingindo diretamente a empresa, né? Para esse plano, vai ter ali o auxílio dos colaboradores do setor, que é o Cícero, o Fabiano, o José Luciano, o Maicon e o Paulo, do setor de expedição. Eles vão ter que imprimir uma folha de inventário para que ele possa realizar as contagens e passar tudo para o sistema. Para não acessibilidade no sistema, será realizado um treinamento com todos os colaboradores do setor de logística, né, com o intuito que possa melhorar, para que eles tenham uma melhor facilidade para desenvolver as atividades ali do sistema DataSul, sabe? Esse treinamento ele vai ser acompanhado pelo líder do setor ali, que é o José Adir Coelho, que será o responsável ali por fazer o acompanhamento de todos os colaboradores, para que esse treinamento seja possível. O sistema ele vai ter que passar por uma atualização, assim ficando eficiente para desenvolver todas as atividades ali do setor. Meu nome é Fernanda, eu vou falar sobre o plano de ação para solucionar o atraso no carregamento. Para solucionar esse atraso, os supervisores do setor de embalagem terão que analisar os processos para poder realizar a implementação do planejamento de transbordo, estabelecendo também um planejamento adequado, evitando os atrasos. Também será realizado um planejamento para apresentar aos colaboradores um aspecto de melhoria nos processos, evitando mais ainda o atraso no carregamento. O trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta de solução para o alto índice de transbordo na empresa Majos. As metodologias utilizadas foram pesquisa bibliográfica, pesquisa de internet. O brainstorm foi usado para o levantamento das causas e para buscar alternativas de soluções. O diagrama de Chikawa para categorização, a matriz Guth para priorização e o 5W2H para as soluções das causas. Foram identificadas 11 causas e apenas 3 foram priorizadas, sendo elas a falta de embalagem, não acessibilidade no sistema e o atraso do carregamento. A metodologia empregada não foi muito satisfatória, porque não conseguimos realizar a visita por conta da pandemia. A observação participativa foi muito essencial para o nosso trabalho, pois uma das acadêmicas da equipe pertencia ao quadro de colaboradores da empresa. A equipe teve muita dificuldade em conseguir dados sobre o problema. Também tivemos como dificuldade o entendimento do supervisor do setor logístico, tendo alguns contratempos em compreender algumas informações da equipe. O objetivo do trabalho foi alcançado, mesmo com nossas dificuldades, conseguimos elaborar um plano de ação para cada problema que encontramos. Está algumas referências que foram utilizadas no trabalho. E agradecemos aos professores e a todos que assistiram à nossa apresentação.